Lollapalooza. São reproduções, né? Quantas vão ser disponibilizadas? 20? 20. 20. Agora o artista vai... Eu puxei a barriga. Você acha interessante para a minha opinião? Tá, eu fiz a Cavalieri, um H.
Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Cultural do TRT da 15ª Região, e tenho a honrosa satisfação de receber a exposição e lançamento do livro Palimpsesto Mágico, dos autores Isaac e Patrícia Carniol, com esboços do artista plástico Egas Francisco. É uma honra contar com o prestígio da presença de todos vocês, notadamente os desembargadores que integram esse tribunal, servidores, magistrados e demais convidados. É uma satisfação contar com a presença de todos. Para a abertura oficial deste evento, ouviremos agora as palavras de Sua Excelência, a presidente deste tribunal, desembargadora Gisela Moraes. A colinha é imprescindível, né? Bem, primeiro eu queria agradecer a presença de todos, os desembargadores, os juízes auxiliares, os juízes que compõem aqui o quadro deste tribunal, todos os servidores e, principalmente, os artistas e todos aqueles que vieram também para prestigiar esta mostra tão bacana que a gente está podendo sediar aqui na nossa casa, né, no nosso tribunal. E realmente o tribunal sente-se honrado por receber expoentes do cenário artístico-cultural da cidade de Campinas nesse espaço, que é nosso, né? Egas Francisco, pintor consagrado, artista plástico, desenhista, cenógrafo e professor. Já expôs em São Paulo e na Europa, e hoje traz seus esboços produzidos durante sessões de psicoterapia analítica. O doutor Isaac e Patrícia Carniol, médico e psicóloga, mas psicoterapeutas, que nesta tarde estão lançando o livro Palimpsesto Mágico, uma tradução escrita baseado nos esboços do artista Egas. Aqui só um parênteses, quando eu vi o nome do livro e a palavra tão difícil, eu falei, eu vou procurar para saber o que é, né? E aí eu procurei e vi que essa palavra significava pergaminho reaproveitado. Por quê? Porque lá, em tempos bem remotos, tudo se fazia via pergaminho e esse papel já era muito custoso. Então, eles lavavam o pergaminho, que era escrito, para reaproveitar, e lixavam com as pedras. Então, ele ficava absolutamente pronto para reaproveitar. E é exatamente esse o sentido que eu achei que foi espetacularmente dado ao livro, né? E mais uma cultura que a gente aprende, né? Porque não é uma palavra corriqueira, e a gente, de curiosidade, hoje foi pesquisar. É difícil, na verdade, definir o que é arte, mas o fato é que ela emociona, seja pela beleza, significado ou impacto que nos causam. Pablo Picasso, pintor espanhol, considerado um dos que mais realizou desenvolvimentos revolucionários nas artes plásticas no início do século XX, disse: não devemos ter medo de inventar, seja o que for. Tudo que existe em nós existe também na natureza, pois fazemos parte dela. E termina: a arte lava da alma a poeira da vida cotidiana. Por isso, eu quero agradecer a todos que estão aqui, principalmente a doutora Marina Zerbinati, a doutora Maria Madalena, curadoras dessa mostra, que sem o esforço, o trabalho, a dedicação, não estaríamos aproveitando de uma tarde tão gostosa e tão rica para conhecimentos. Aproveitem todos. Obrigada. Teremos agora as palavras de uma das... Doutora, por gentileza, doutora, a Patrícia quer fazer a entrega de uma das obras expostas para o nosso acervo.
E neste momento pedimos a atenção de todos para ouvirmos Sua Excelência, a vice-corregedora regional da 15ª Região e curadora deste espaço, desembargadora Maria Madalena de Oliveira. Cumprimento a todos e todas na pessoa da nossa presidente querida Gisela Moraes. Em uma bela tarde, no ano passado, a doutora Marina Zerbinati apareceu no meu gabinete com o Isaac e a Patrícia. E eles traziam uma pasta de esboços de trabalhos do EGAS e uma proposta super diferenciada de associação da psicanálise com a arte. Ficamos a tarde inteira conversando. Pensem em duas pessoas inteligentes, cultas e bem-humoradas. O Isaac chegou, inclusive, a fazer teste com a gente. Apresentou alguns esboços e queria que a doutora Marina e eu disséssemos o que nós estávamos enxergando. Só que ele depois, prudentemente, não deu o diagnóstico qual a opinião abalizada dele sobre as nossas apreciações. Pois bem, depois dessa tarde encantadora, com essas duas criaturas incríveis, Marina e eu já estávamos absolutamente fascinadas. E naquela mesma tarde, nós batemos o martelo, vai ser a nossa próxima exposição. Aí veio todo o trabalho daqui do tribunal, através da equipe capitaneada pelo Roberto e pela Adriana, e culminaram com essa tarde belíssima, com toda essa organização, com todo esse empenho, porque o Roberto é um dínamo para trabalhar, e a gente tem que reconhecer isso publicamente. Então, a essas alturas, obrigada, Patrícia, obrigada, Isaac, obrigada, Roberto. Muito bem, vou falar um pouco do EGAS. Eu tenho o hábito de fazer a lição de casa, então eu fui pesquisar a respeito dele. E o que de melhor eu encontrei foi EGAS por EGAS, ou seja, uma entrevista dele de 22 páginas, está aqui, se alguém tiver qualquer dúvida, em que ele fala, desde que ele nasceu em São Paulo, veio aos 7 anos de idade para Campinas, o que ele fez na juventude. E aqui eu vou destacar algo que eu acho absolutamente notável e que mostra o caráter absolutamente generoso do EGAS. Quando ele tinha 15 anos de idade, ele dava aulas de arte para jornaleiros e engraxates aqui em Campinas. Eu achei isso o máximo. Ou seja, é uma alma absolutamente sensível e nós devemos prestigiar isso. A doutora Marina vai falar um pouco mais sobre a trajetória do EGAS, sobre as exposições dele, porque não são exposições apenas no Brasil. O EGAS apresentou exposições no mundo inteiro e, no Brasil, nos maiores museus, e agora está nos honrando aqui, nesse Espaço Cultural de Campinas. O EGAS é uma alma despojada. Ele me deu o livro com uma dedicatória à doutora Madalena, a nossa Madá. Gente, eu fiquei absolutamente sensibilizada. Muito obrigada por esse carinho diferenciado. Na exposição passada, eu fiz um elogio ao doutor Fernando Borges e disse que ele era magnânimo. E aí houve uma gozação muito grande, inclusive dele. Ele chegou para mim e falou: "Ô, Madá, vamos com calma, não é bem assim." E aí eu sou meio tinhosa. Magnânimo, que a despeito de todos os riscos e perigos, age ou pensa desinteressadamente com vistas a encarnar um ideal. E essa é a qualidade do mecenas, que patrocina arte e cultura.
e todos os presidentes com os quais eu atuei na condição de curadora desse espaço, para mim sempre foram mecenas, sempre foram aqueles que não só nos incentivaram, como nos deram as condições de organizar todas essas exposições. Então, eu agradeço o doutor Lorival, que está aí presente, o doutor Fernando, e agora, minha linda presidente, a doutora Gisela Moraes. Muito obrigada a vocês, mecenas e magnânimos. Por último, eu queria falar da minha parceira, Marina Zerbinati. Vamos ver aqui o que eu assinalei da Marina, que não é pouca coisa. Eu queria, em primeiríssimo lugar, falar do afeto e da admiração que eu tenho por essa parceira. Marina Zerbinati é a grande curadora deste espaço ao longo dos últimos anos. A doutora Marina começou a engatinhar em galerias de arte que eram de sua mãe, a Teresa. E ela acompanhou o processo de criação de um artista plástico de excelência, que é o seu pai, Píndaro Zerbinati. Estão ambos aqui e em todas as exposições eles vieram nos prestigiar. Muito obrigada, Teresa, muito obrigada, Píndaro. Como vocês veem, a Marina cresceu com o DNA da arte, não é verdade? Então, por conta disso, deleguei a ela, ao longo de todos esses anos, a escolha dos artistas que aqui expuseram suas obras. A mim restava, ao ver fotos dos trabalhos, dizer 5 letras. OK. Sabe? Era essa toda a minha atividade. Quanto ao mais, era a Marina que escolhia, porque ela tem gosto refinado, olhar arguto e crítico, sempre zelou pela qualidade desse espaço tão importante para todos nós da 15ª e para Campinas. Bem, vamos encerrar também com um pouco de arte, mais do que aquela, para acrescentar a essa que temos aqui. Se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves da alma. Cora Coralina. E, por fim, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Sejamos todos felizes. Muito obrigada a todos. E teremos agora as palavras da excelentíssima juíza titular da 3ª Vara do Trabalho de Campinas e curadora deste espaço, doutora Marina Zerbinati. Boa tarde a todos. Eu fico emocionada com as palavras da Madá, querida, amiga, companheira, parceira. Gostaria que soubessem o quão especial é esse momento. Podemos trazer ao público as obras do talentoso e renomado artista plástico Egas Francisco e o livro de autoria dos competentes e reconhecidos psicanalistas Isaac e Patrícia Carniol. Prescindível o agradecimento à presidente deste tribunal, doutora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes, que sempre nos apoiou, a mim e a desembargadora, vice-corregedora regional, Maria Madalena de Oliveira, curadora e parceira desse espaço cultural. Gratidão pelo apoio da querida doutora Eliana Felipe Toledo, ex-presidente desta casa, à frente do INGEDES, Instituto Jurídico de Incentivo ao Estudo do Direito Social. Trabalharam intensamente, como sempre, para que fosse possível esse momento, os servidores do cerimonial, aos quais faço um agradecimento especial na pessoa do Roberto Babini. Eu tenho que citar alguns colaboradores que foram fundamentais para que esse evento ocorresse.
o arquiteto Marcos Lozano, do Espaço 2 Arquitetura, Comunicação Visual, Dr. Gilson Barreto, que nos colocou em contato, eu e os autores Patrícia e Isaac, depois viemos falar com a doutora Maria Madalena, Eric de Neopix, fotógrafo e cinegrafista, o Hotel Meliá Campinas, na pessoa do senhor Jair, o Grupo Romana e Boulangerie de France, na pessoa do senhor Cláudio, professor Luiz, da Molduras Campinas, Paulo Rocha, da Editorbit, que desenvolveu a galeria virtual www.caniolgaleriadamente.com.br, Gustavo Frison, jornalista, criador e apresentador do programa Circuito Fechado, Lígia Testa, nossa parceira, a DOC aqui do espaço, que tem o espaço de arte dela, uma galeria linda, Maria Inês Parada, Adriana Siqueira Lopes e Zagodini, editora. O Egas é muito querido, eu o conheço desde os anos 70, 80. E como a doutora Madalena falou, ele tem talento desde criança, despontado, expôs em várias cidades do Brasil e do mundo. Sempre teve a audácia e o atrevimento de querer surpreender o flagrante, o movimento. Ele lecionou a partir dos anos 60 e passou a exibir seu enorme talento, que hoje aqui todos podem ver novamente, porque ele já expôs aqui com a gente há uns tempos atrás. O Dr. Isaac Germano Caniol é professor titular do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, médico assistente do Hospital Vera Cruz de Campinas, psicanalista associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria. A doutora Patrícia Siqueira Lopes Caniol é psicóloga clínica, especialista em psicanálise pela Universidade de São Paulo, membro filiada da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e psicóloga colaboradora do Hospital Vera Cruz. Palimpsesto mágico, não sei se é essa a pronúncia, vem do grego, né, a palavra, e como a doutora Gisela já disse, era aquele pergaminho que se raspava ou lavava para se reutilizar no Egito Antigo. Os autores Isaac e Patrícia Caniol imaginaram, para traduzir o que ocorria na produção dos esboços do Egas, a existência de um palimpsesto mágico, onde as imagens raspadas eram rapidamente substituídas por outras. Concomitantemente, as primeiras retornavam, sem que as últimas desaparecessem. Aumentaram para quase o infinito o número dessas imagens, em constante movimento, substituindo-se e retornando, acrescentando a influência de outras variáveis tão dinâmicas quanto emoções, sentimentos, memórias, escolha de pincéis, movimento dos mesmos, tintas e cores, além do espectro da consciência. Egas, artista consagrado, usualmente isola-se no seu ateliê, onde cria obras de arte. Para ele, mesmo concluídas, elas não atingem o absoluto, que nunca é alcançado. Embora proveniente de um grande desenvolvimento, a obra acabada é mais um degrau à espera de outros, numa procura exaustiva e incessante. Isaac Caniol, psiquiatra, cientista, psicanalista, também dedica sua vida à procura do definitivo, que nunca se completa. Não somente o resultado é passageiro, mas a vida que desabrocha em sucessivos momentos, parecendo procurar uma forma que, alcançada, também acaba sendo passageira. Desejado é a cada instante sentir-se livre, vivo, participando e participante. Egas e Isaac encontraram-se naquilo que poderia ser chamado de um tratamento, uma terapia, uma análise. Mais cedo perceberam que estão se tratando, e a cura é uma utopia. Segundo Egas, o homem procura a forma que o deforma, mas ele não se conforma. E durante as sessões, Egas, depois ou antes dos diálogos, encerra-se no seu ateliê interno e passa a pintar. A psicanálise sempre foi comparada a uma relação artística entre paciente e analista, tendo se debruçado nas obras de artistas como Duchamp e Blake e Pollock, que se submeteu a uma análise junguiana, e presenteava o seu terapeuta com telas que produzia em seu ateliê. Na análise com Egas, pela primeira vez e de uma forma inédita, as produções surgem na própria sessão de análise, na relação analítica com um artista consagrado, podendo então ser considerados verdadeiros documentos psicanalíticos. Isaac e Patrícia, levando em conta também os esboços,
procuram, numa linguagem verbal, traduzir num sonho acordado o que teria ocorrido nas sessões. Não é uma verdade absoluta, um rigoroso historicismo, mas apenas uma tentativa. Eles pretendem que os espectadores desta exposição, bem como os leitores do livro, que está sendo lançado simultaneamente, também participem dessa aventura. Boa viagem a todos! E pedimos um pouco mais a atenção dos senhores para ouvirmos agora a razão de estarmos todos aqui hoje reunidos, o artista plástico Egas Francisco. Boa noite. Antes de tudo, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que vieram até aqui e espero corresponder de alguma forma à expectativa. Minha exposição sempre é a primeira. Eu nunca ultrapassei esse limite. Todas as vezes em que eu exponho, eu me sinto desafiado e tenho uma sensação de pavor, de medo. Até que eu deparo com os amigos, com os abraços, com os encontros, com os reencontros, né? Como hoje estou vendo aqui grandes amigos meus, mas grandes amigos que sabem que são meus amigos. E eu não sei se eles vêm porque são meus amigos ou porque eles admiram o meu trabalho. Então, eu quero agradecer, antes de tudo, a nós mesmos, ao Isaac e a mim, por termos feito essa loucura toda. Quero agradecer a Patrícia, ao Fabrício Sneri pela montagem da exposição, a Lígia Testa, competentíssima por todo o seu trabalho, agradecer ao Luiz, que tanto contribuiu para a montagem, ao Roberto, que sem ele não teríamos também conseguido terminar o trabalho da montagem dessa exposição, e quero dedicar essa exposição sobretudo as mulheres que são mortas à sombra de uma impunidade nesse país. Um grande abraço. E teremos agora um dos autores deste projeto, o Dr. Isaac Aragnon. Bom, as pessoas já foram elogiadas, eu não vou falar os títulos, senão vocês não aguentariam. Eu queria inicialmente falar, eu vou falar quase apelidos para a Madá e para a Marina, que elas fiquem tranquilas, mas eu vou ter que dar os diagnósticos. Bom, e qual é esse diagnóstico? De um mundo cheio de burocracia, frieza, de distância. O que nós encontramos aqui? Meu Deus, uma juíza, eu fiquei surpreso, muito moça, a Marina, belíssima. Teu marido não vai ficar bravo comigo, mas belíssima. A gente entra na sala da desembargadora e o que a gente vê? Corujas. Corujas atrás de corujas. O símbolo do Corinthians, isso eu não gostei. Bom, realmente é um ambiente acolhedor. Eu atendo 300 pessoas por mês, às vezes. E eu acabo sabendo, olha, eu sei fofoca de todo mundo aqui, então, por favor, comportem-se. E eu acabo ouvindo referências, eu sei que esse tribunal em particular foi homenageado pela eficiência, etc., etc., mas eu encontro sempre referências à humanidade que quase todos encontram aqui. E eu também tive essa experiência com todos, agora com a desembargadora, não sei. Mas, de qualquer forma, eu quero referir, nós temos 2 cachorros, Camila e Nick, Dr. Nick, na verdade. O Nick é um Golden Retriever, a Camila é fantástica, ela tem, a única que é mais velha que eu, é uma bacezinha,
E o Nick é um Golden Retriever, que, na verdade, o sucesso profissional meu e da Patrícia, aliás, quem eu devo muito, se deve ao Nick, ao Dr. Nick. E o Nick, na verdade, ele ficava no consultório, porque nós moramos em um apartamento, e o Nick, eu vou contar toda a minha intimidade. Calma, não tem nada erótico, não tem nada proibido, estou diante de juízes e desembargadores, eu vou me comportar o melhor possível. O Nick não aguentava ficar no consultório. O Nick começou a adoecer, não se alimentava, e apesar do nosso apartamento não comportar, ele veio morar com a gente praticamente, à noite principalmente. E atualmente a gente não consegue ficar sem ele. Contando isso, eu estou contando aquilo que foi o meu contato com Egas. O meu contato com Egas foi um renascimento. Tem um conto, eu sou descendente de judeus, apesar de não professar a religião, o Jaime está aqui para saber, o Jaime, a irmã também, o sobrinho estão aqui para dizer se eu contei a história certa. Tem um grande escritor judeu chamado Sholem Aleichem, e esse Sholem Aleichem tem um conto chamado Dibuk. Os judeus eram perseguidos na Polônia, na Rússia, etc., e eles eram crentes de Deus, eles obedeciam às regras divinas, etc., eles não se conformavam com a situação. E eles falaram, meu Deus, o que está acontecendo que você não nos protege? E Deus resolveu protegê-los. E ele mandou estender um monte de areia, de terra. Quando eu fico muito nervoso, além da idade, as palavras me desaparecem também. Ele mandou estender uma coluna de areia, de terra, e magicamente nasceu um gênio gigante, de Dibuk. E esse gênio gigante, ele passou a proteger os judeus naquela comunidade, e ninguém mais estuprou, ninguém mais, etc, 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 a comunidade. A comunidade estava muito feliz, mas tinha um segredo diante disso tudo. E o Bina, a Bina está aí? A Bina da escola comunitária, eu posso dizer que você foi minha paciente e impaciente, eu fui impaciente dela também. A pessoa que eu adorei, algumas pessoas que saíram do meu consultório, saíram como amigas, e a Bina, indiscutivelmente. Outras, ao relembrar passados difíceis, atravessam a rua para não me ver, para não relembrar momentos difíceis. Mas, de qualquer maneira, esse Dibuk, ele tinha um aspecto, ele não poderia ter sentimentos, não poderia ter emoções, ele era um robô que deveria proteger os judeus da fragilidade, etc. Ele cumpriu piamente, mas ele não poderia ter pensamentos e sentimentos. Jaime, o que aconteceu? Bom, eu vou te relembrar. Adivinhe por quem que ele se apaixonou? Ele se apaixonou pela filha do rabino, que era a mulher mais proibida que poderia existir. Eu creio que essas paixões, esses sentimentos, essa vida, essas cores, se vocês virem os esboços que Egas produziu no nosso contato, eles são vida. Do preto, do negro saíam vida, cores, emoções, o primitivo que, se não estiver presente em nós, nós vamos nos transformar, como caracteriza a nossa época, em que todo mundo fica olhando para o iPhone e não se olha mais uma mulher muito bonita entrar no metrô. Que é isso, gente? Não é possível. O primitivo ao lado da consciência, da escolha dos pincéis, dos gestos vigorosos, voltam novamente a Egas e voltam a mim também. Eu acredito que o principal ponto foi o apaixonar-se pela filha do rabino. Eu me apaixonei pela Patrícia em particular. Imagine eu, descendente de judeus, casar com uma goia não judia. Mas, de qualquer maneira, é isso que resultou do meu contato com Egas, o renascimento, a volta da vida, a volta do primitivo, não que ele deva imperar e nós atuemos em função disso, não, mas para nós termos fundamentalmente liberdade. Liberdade até para não fazer o que é aquele primitivo que nos instiga a fazer. E, por outro lado, para não sermos robôs, inteligência artificial, que prolongou a nossa vida, mas nós não sabemos exatamente o que fazer com elas.
Então, é isso fundamentalmente o palimpsesto mágico. Não sei qual é a visão do Egas, mas é o Sholem Aleichem com Dibu, mais loucos, loucura sim, só que não atuar, pelo menos não mostrar a loucura, senão você é internado. Agora que tem eletrochoque também no SUS, a coisa ficou mais perigosa. Olha, eu agradeço, eu revejo aqui algumas pessoas muito amigas, alguns pacientes meus e que desmerecem a minha consideração, que eles atravessam a calçada quando me veem, porque relembram de momentos muito perigosos. Muito obrigado por todos, obrigado pelos desembargadores. Se eu pudesse dizer o nome de cada um, eu diria, o ex, a atual, pessoas fantásticas, amorosas. O Egas, em alguns desses esboços que estão aqui até aqui presentes, nós estávamos numa conversa muito informal, muito amigável, e de repente surge no Egas um esboço de sofrimento que nós não estávamos percebendo. Era o corpo acatando alguma coisa de primitivo, que a linguagem, através das palavras, não conseguia atingir. E assim foi. Isso se repetiu muitas vezes. Egas, muito obrigado mesmo. As palavras não dizem tudo. Eu amo você, realmente. Estranha. Eu sou obrigado a contar uma piada e qualquer coisa. Tem a história de um pai, eu me lembrei agora dessa piada, e a nossa relação com Egas girou muito em torno dessa espontaneidade. Nós cantávamos, não eram só interpretações, claro, era ética, mas era a vida profundamente. Era o infantil que ressurgia no adulto. Era o escatológico. Por favor, quem comprar o livro, não nos processe por algumas palavras e títulos que tem lá. Mas é o adolescente falando alguns palavrões que dizem muito mais. Eram esboços. E o esboço é o projeto inicial. É a vida que surge. Na verdade, através da arte, nós todos, através da vida, se nós burilarmos demais esse esboço inicial de embrião que nós somos, nós vamos ficar com uma vida sem graça, inteligência artificial, vida prolongada. Mas que vida? Vida e morte? Será que vale a pena? Não sei. Olha, muito obrigado pela presença de todos. Eu quero agradecer em especial a Patrícia, meu grande amor. Eu descobri meio tarde, mas acabei descobrindo. E um abraço para todos vocês. Muito obrigado. Queremos participar que essa exposição conta também com recursos multimídia. Os senhores podem ver que nesse telão a produção foi muito frutífera e não foi possível ocupar nas poucas paredes que dispomos de toda a obra que foi produzida nesse projeto. Então, nesse telão, nós temos a reprodução de outros trabalhos que também foram produzidos nas sessões. E também no nosso auditório, localizado aqui no cantinho do nosso espaço, temos outro projeto desenvolvido pelo Egas, que está à disposição dos senhores para acompanhar e conhecerem um pouco mais o trabalho. Avisar também que todo o projeto, como o doutor Isaac já adiantou, foi reunido nesse livro, que está à disposição dos senhores que tiverem interesse em conhecer mais aprofundadamente o trabalho. Ele está à disposição para ser adquirido ali no canto com as meninas, e os autores estarão aqui à disposição de todos, com o maior prazer, para autografar a obra dos que puderem adquirir. Assim como também nós temos esboços e aquarelas do Egas Francisco, para quem tiver interesse, ter oportunidade de ter uma obra em casa do grande artista. Uma vez mais, muito obrigado pela presença e vamos todos desfrutar da exposição. Muito boa noite.
vai lá na academia qualquer dia.